E assim, nada nos obriga, Igor, por sermos da América Latina, a sermos pobres e violentos. A gente pega o exemplo de Singapura. Singapura era um país eco. Lei e ordem pra caramba. É um dos melhores países do mundo. El Salvador tá querendo aplicar, no fundo, o modelo de Singapura. E adivinha, funciona. A gente fica achando que a gente é tipo, não, nós somos latino-americanos, nós somos uns idiotas. Cara, nós não somos idiotas, as pessoas não são idiotas assim. Você em qualquer lugar também vai ter uma elite produtiva que vai criar coisas, as pessoas aprendem, os filhos das pessoas podem ganhar mais, se formar melhor, se tem uma geração que vai estar mais pronta do que a outra. Tudo isso pode acontecer. Só não pode querer que seja pra daqui a 3 meses, né? É, exato. O problema também é que não pode ser daqui 300 anos ou 3 séculos. Porque o problema que tem aqui no Brasil é o seguinte, eu falo, dá pra resolver o problema das favelas em 10 anos. Não, imagina, Renan, que loucura. Porque, dá pra resolver em 10 anos. Não é que a gente tá falando aqui que é o maior... Cara, é só construir umas casas. A China fez muito mais habitação. Muito mais habitação nesses últimos anos. Muito. Ela construiu cidades inteiras pra centenas de milhões de pessoas. A gente consegue pensar em como resolver uma questão que envolva talvez 6 a 7 milhões de moradias e nem construir tudo do zero, reformar o que tem, dar título de propriedade, isso ser autofinanciável. Tem como ser autofinanciável? A partir do momento que eu dei... Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem um barraco que virou uma casinha em Paraisópolis. Eu virar pra essa pessoa, o Estado vai reformar a tua casinha. Vai custar 50, 60 pau. Eu vou reformar a tua casa. Ou seja, o que é reformar? Às vezes o banheiro não tem janela. Todo banheiro precisa de uma janela. Você tem regras, que são regras que toda casa, quando você vai mandar a planta pra prefeitura, você tem que seguir. Bom, a gente vai adequar a tua casa. Tá? Vai custar um valor, 60 mil. Eu vou te dar a escritura. Você finalmente vai ser dono da tua casa, de verdade. O Comando Vermelho não vai poder te expulsar, o PCC não vai poder te expulsar da tua casa. É tua casa, tá? Eu vou fazer o urbanismo aí, vai ter arvorezinha, vai ter calçadinha e tal. Você vai ter isso, eu vou colocar uma hipoteca nessa casa, você vai pagar R$100 por mês. É o filho que vai acabar de pagar. A Deus dará. Pra você sentir que você tem, eu tô participando disso, eu tô arcando. Entendeu? Agora eu sou dono dessa casa. Essa casa é minha, cara. Isso tem um peso. Você gerou casa, de verdade, propriedade formal, que o cara vai poder um dia vender, passar pro filho dele, ou ele vai poder vender pra comprar um negócio. E você gerou naquilo não só dignidade na pessoa, mas você fez um entendimento geral que a pessoa passa a ser um cidadão. A pessoa passa a ser um cidadão que vai se formalizar. Tudo vai levar a pessoa à formalização das relações dela com o Estado, com as outras pessoas ao redor dela. Um cara, eventualmente, tinha uma mecânica. Aquela mecânica, ela vai ser às vezes o dono daquele área que tem na favela dela, que tem a mecânica dela, que ela arruma um carro, formaliza, abre conta em banco, pode pegar uma hipoteca em cima daquela área para investir num maquinário melhor em cima daquele terreninho que ela tinha, que montou a mecânica, aquela pequena área. Ou seja, você vai ter tanta propriedade que vai ser gerada, tantos ativos vão ser formalizados, ativos que existem, aquelas casas existem de verdade, que aquilo no mercado financeiro, né, o mercado bancário, se torna, vamos dizer, um ativo que ajuda a engrenar a própria economia. Então, formalizar, dar título de propriedade, transformar a favela em casa, dá pra fazer. É uma ficção que a gente não consegue fazer. Porque também tem um outro problema, que a gente tá tão acostumado em não conseguir fazer nada, que a gente acha que fazer qualquer coisa é impossível. E não é impossível. Óbvio que não é impossível. E aí, quando a gente olha pro mundo, você vê um monte de lugar fazendo um monte de coisa incrível, deixando a gente pra trás, e a gente só olhando. O Brasil sempre ficou zoando assim, a Índia é um buraco, né? A Índia tem um problema, e sempre tem, acho que é um problema até hoje com questões, vamos dizer, como lidar com ir ao banheiro. Tá. É um problema. Não se adaptaram, as pessoas fazem fezes no chão, vão no rio. Houve uma campanha até da ONU, pessoal, privada, tal. Pois bem, o brasileiro tirava sarro na internet. O que aconteceu? Os caras estão posando coisa na Lua. Tem isso, já estão indo pra Lua, mas eles estão agora com cobertura de saneamento básico que superou do Brasil. Enquanto faziam piada com a Índia foi atendendo o problema, foi indo atrás de resolver o problema. Não é ciência de foguete resolver saneamento básico. É de um século aí pra trás, né? Cara, se eu voltar, Roma tinha a cloaca máxima, que era o seu sistema de saneamento. Em Roma. E um pedaço da cloaca máxima, que era, vamos dizer, basicamente o esgoto romano, tá em funcionamento, se não me engano, até hoje. Um pedaço dela ainda é usado. Então, assim, era um tema que foi discutido em Roma alguns anos antes de Cristo, algumas décadas, séculos antes de Cristo. Não é exatamente um grande problema. Mohenjo-Daro tinha sistemas de água, tem também questão de esgoto para limpar dejetos. Assim, esse não é um grande problema. A humanidade, sabe, já tratou desse problema antes. A gente não tem que parecer... Isso não tem que ser um problema tão difícil no Brasil. Mas aí, caralho, eu vou botar... Tu já viu Manilha?
coisa que fica embaixo da terra dando voto? Essa é a principal razão que ninguém investe. Porque a pessoa também não liga, né? O habitante também não liga. O habitante fala, também... Eu nem tô vendo mesmo. Antes eu também não via. Ninguém liga. Ninguém liga. Pois é. E é um problema da democracia. A partir do momento que um político, a gente acredita que é na democracia, você tá, sei lá, numa comunidade autônoma na Suíça, em que o cara tá pensando a cidade. O brasileiro não tá pensando a cidade, não tá pensando nada. Ele não tem senso comunitário. Mas ele tá vivendo, tá sobrevivendo, tá olhando pra cá, pra lá, viu o cachorro caramelo ali do lado. A vida tá andando. Esse brasileiro não está exatamente preocupado com as questões da comunidade dele. E aí ele vai votar por qualquer estímulo. Um emprego que deram pra um parente dele, uma grana que você dá, toma 500 conto aí, traz sua família pra votar. Aí ele vai lá e vota. E esse ciclo vai rodando. E é um ciclo que mostra que a democracia no Brasil não funcionou. A democracia no Brasil ela é uma ficção. Eu fui hoje conversar com uma jornalista, muito inteligente jornalista. Ela ficou assustada. Mas Renan, você tá falando então que a democracia... Cara, a democracia não é Nossa, a democracia. Basta falar democracia que tudo se resolve. Não se resolve. A gente tá desde 88 com democracia no Brasil. O Brasil, comparado a outras nações, não cresceu... Na verdade, o Brasil cresceu mais na ditadura do que na democracia. E eu não tô defendendo a ditadura. Eu tô falando que só ficar repetindo democracia... Qual que é a época do milagre brasileiro? Na ditadura. Pois é. Agora, o Brasil também cresceu durante a ditadura do Vargas. O Brasil também cresceu na República Velha, que era um regime supostamente democrático. O Brasil cresceu no Império. Cara, a gente ficar repetindo democracia. Cara, a democracia no Brasil é problemática. A partir do momento que a maior parte dela é baseada em compra de voto e as pessoas não sabem avaliar se é bom ou não ter esgoto. Não sabem. Elas não sabem avaliar e às vezes elas nem querem avaliar. Elas só querem, vamos ser honestos. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa ter uma educação melhor. Às vezes a pessoa nem sequer avaliar, nem dá valor ao filho dela ter ou não ter uma nota melhor na escola. Tem um vídeo, eu ia gravar pro Instagram sobre esse vídeo, que é uma mãe que o filho dela foi preso e aí o filho, ele era menor de idade. E aí acho que era o juiz fica perguntando pra mãe, mas teu filho vai bem na escola lá? Ele tem frequência. Ó a resposta, não é que ele vai bem, ele tem frequência. Mas como é que é ver as notas dele e tal? Não, pode ir mal, mas tem frequência. Tipo assim, ó, ele tá indo lá, o que importa é que ele tem, se ele tá tirando 2. Aí o cara faz que ele tirou 2 em tal matéria, ou 3 em tal matéria. Aí ele tem frequência, isso que importa. Então a relação da mãe com o ensino do filho que se torna um delinquente é do tipo, eu taquei ele na escola. Pra boa parte das famílias do Brasil, infelizmente, a escola é um depósito pra colocar o filho. Até porque a mãe ou o pai dessa mãe fez a mesma coisa com ela. Que os avós fizeram a mesma coisa com ele. E é aquele papo que a gente tava falando da formação da cultura. Sim. É isso. A gente tem... o Brasil, a gente não é uma parada... A tua experiência aí na tua casa, talvez seja um choque pra você, tá? Mas a tua experiência aí na tua casa, ela é com certeza completamente diferente desse cara que a gente tá falando aqui, né? Aquela assimetria que a gente tava conversando mais cedo, ela se manifesta em muitos níveis. O Brasil, ele é realmente muito assimétrico. A gente tá falando de gente desenvolvendo remédio que ajuda as pessoas paraplégicas a voltarem a andar, faz parte dessa sociedade aqui, que a gente perde, que aí a gente tem os outros problemas aí. Mas nessa mesma sociedade a gente tem o cara que é isso, que ele não se importa muito o que vai acontecer com o filho dele, mas não é porque ele é um monstro, é porque foi assim com ele foi assim com o pai dele antes dele, por aí ele não consegue imaginar o que a escola pode mudar a vida do filho dele. Não consegue ver, né? Ele não consegue ver, não está no escopo de imaginação dele. Por exemplo, se me pegar assim, Renan, você consegue imaginar o que você vai fazer se você tiver a fortuna do Elon Musk? Cara, se me soltarem lá na casa do Elon Musk, com a fortuna dele, o Elon Musk na conta, eu não vou saber viver com um bilionário. Eu não vou saber quais são as coisas que ele dão valor. Fica aquelas coisas... Eu já vi muito podcast, tipo, não, qual relógio você vai usar? Qual restaurante você vai... Eu não saberia. Eu falei, cara, eu vou comer o que eu tô comendo. Eu tô acostumado com o meu padrão e talvez eu aprenda como conviver com um bilionário. Aqui não faz parte do meu rol de experiências. As pessoas mais humildes no Brasil foram tão animalizadas por tanto tempo que não está, vamos dizer, no cardápio de experiências dela, entender o papel que a escola tem, e entender como, vamos dizer, a importância que um homem público tem em tornar a cidade dela melhor e como aquilo interfere positivamente na vida dela. Ela sabe, assim, naquilo que é na experiência mais imediata. O transporte, uma coisa que as pessoas reclamam muito, e ir no posto de saúde ou ir no hospital e ser bem atendido. Como isso está numa experiência imediata da pessoa, e obviamente tem um recurso, um dinheiro. Como isso faz parte dessa experiência imediata, ela consegue lidar com isso.
Mas para além da experiência imediata do tipo, estou com dor, preciso num hospital, preciso me transportar do ponto A ao ponto B, essa pessoa nem é permitida ela imaginar algo diferente. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso que a educação é muito complicado, vamos dizer, a relação dos pais com as escolas. Os pais não cobram melhores desempenhos das escolas. Porque os pais não sabem avaliar. Os pais não sabem avaliar se o filho está tendo um ensino bom ou ruim. O que uma parte dos pais avaliam é se está tendo merenda. Porque, pô, eu coloquei meu filho, ele tá lá, eu preciso saber se ele comeu. Se ele teve um ensino bom ou ruim. É difícil. E imagina uma mãe. A boa parte das mães, especialmente as mais pobres, são mães solteiras. Ela tendo que trabalhar para sustentar a vida dessa criança. Especialmente num lugar urbano. Vai lá, mora na periferia, vai trabalhar, largou o filho no creche, ou o filho tá indo pra escola. Ela tá torcendo pra ter merenda. Ela chegou em casa cansada, vai ter que conversar, vai ter que lidar com eles ali. E não vai ter condição de ficar avaliando como é que ele tá indo em tal matéria, ou sentar com ele pra acompanhar. Eu dou o exemplo da minha mãe. Eu vim numa família de classe média. Eu morava na Moca, eu morava na Moca, aquelas casas geminadas. Nem rico, nem pobre, era classe média. Parte de uma família de classe média, eu tive nos anos 80, pro começo dos anos 90, cara, o privilégio de ter minha mãe do lado, sabe, me cobrando. Pô, aprende a ler rápido, escreve rápido, e me incentivava, me ajudava. Isso, olhando pro Brasil de hoje, pô, me deu uma baita de uma vantagem. Eu não era de família rica, eu só tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando ali. E minha mãe me ajudou, e isso me fez ser um bom aluno, me fez ter prazer por estudar, dar valor à educação e entender como isso me ajudaria. Muitas mães fizeram isso e muitas famílias ao redor do Brasil. Essa mãe mais pobre, ela nem condição material de fazer isso, ela tem, porque ela tem que sustentar o moleque. Quanto mais avaliar a escola, quanto mais está do lado para ajudar o moleque bem. Pô, isso dá uma assimetria entre esse moleque e um moleque de uma família de classe média mais alta, mas gigantesca. Tem muitas mentes maravilhosas que são perdidas porque não tiveram esse acompanhamento próximo. Isso é horrível. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem. Um dos maiores desperdícios que a nossa sociedade produz é esse aí, de capital humano. Sim. Né?